Sejam todos muito bem-vindos a mais 2 cafés, primeira participação da Elisa nesse canal, seja bem-vinda, o cachê dela é caro, tá pessoal? Por isso é importante que vocês deem um like e também se inscrevam aqui no canal, é um canal novo, canal jovem. Você é jovem ainda, né? Não muito. Eu já passei já de uma certa idade, né? Eu tô na idade assim... Bom pessoal, vocês viram o nosso vídeo em Castelo Dário. Aliás, foi um passeio promovido e patrocinado pela Elisa. Até parece, nossa. Não, porque tem algumas propostas que eu faço, outras a Elisa faz, né? Com base aí nos nossos interesses. Nem tudo nós decidimos assim de forma conjunta. É assim, isso é legal. E você quis ir nessa festa por quê? Eu fiquei bem interessada já pelo nome, né? E eu acho que esse foi um dos motivos de nós deixarmos ali na thumbnail do nosso vídeo no Andiamo Europa a Bigolada, porque é um nome curioso. Então eu falei, gente, que festa é essa? Do que se trata? E fui ver, era aqui na província de Mantova. Eu sempre gosto de conhecer essas cidades menores da região metropolitana, porque elas carregam muita tradição. E é uma realidade que nós vemos de norte a sul do país. Essas pequenas localidades que dão a graça, né, para tudo isso aqui. Então fomos lá conhecer mais uma cidadezinha de nem 5.000 habitantes. São cidades, como eu disse anteriormente, que dão a graça para o país, porque elas carregam muitas tradições, muitos hábitos, elas mesmo carregam a alma de uma localidade. E em Castelo Dário não foi diferente, com um adendo, porque a cidade conta com uma estação ferroviária, então nós conseguimos chegar lá com o transporte público, o que é muito legal, considerando que a cidade, como nós falamos, não tem nem 5.000 habitantes, eu acho isso muito positivo. Então a ideia é mostrar para vocês aqui um aspecto que é muito comum, mas que é pouco falado também. Por quê? Essa cidade faz parte da província de Mantova, que seria o equivalente assim à área metropolitana no Brasil. E aí muitas vezes você acaba vendo notícias de alguns locais e tá lá, em Mantova aconteceu tal coisa. Não necessariamente pode ser aqui em Mantova, onde nós estamos filmando para vocês. E onde nós moramos. Sim, pode ser alguma cidade da província. Como também tem muita gente que fala, eu moro em Mantova, moro em Torino, moro em Bari. Mas não é exatamente ali na cidade, é nessa área de província. Então nós queremos mostrar para vocês um pouco do que seria uma vida nessa localidade. Nós separamos alguns tópicos aqui, Elisa. Você disse sobre as tradições, interessante, porque às vezes algumas tradições culinárias nascem nessas cidades menores e vão para cidades maiores, e aí fica uma característica, às vezes, né, associada a um local maior, mas isso nasceu em uma cidadezinha, um vilarejo. Tem uma característica também de um personagem famoso que nasceu ali em Castelo Dário. Exatamente, quando se fala desse personagem, que é o Tazio Nuvolari, que nasceu no final dos anos 1800 e faleceu em 1950 aproximadamente, ele que foi um dos pilotos, um dos primeiros, né, com grande notoriedade aqui em todo o país, principalmente aqui na Lombardia, ele nasceu lá em Castelo Dário, mas quando se fala em Tazio Nuvolari, se fala de Mantova, como um mantovano mesmo, então parece que ele nasceu aqui no centro histórico. Sim. Tem até algumas referências aqui no centro histórico, um pequeno museu que traz a sua vida e todos os seus feitos, que se localiza aqui no centro, como eu disse, mas ele vem da província, né? Ele veio lá de Castelo Dário. Então isso que você falou, né, uma tradição culinária, um personagem, alguma identidade, às vezes vem dessas pequenas localidades, considerando Mantova, que possui uma região metropolitana relativamente grande. É interessante, né? Porque nós temos uma pluralidade aqui nessas pequenas localidades ao redor de Mantova. E sem contar também com a influência de algumas regiões próximas, como o Vêneto, a Emília-Romanha, que a gente sente realmente essa interferência muito positiva. Então, pessoal, essa é uma cidade que ela não tem nenhum apelo turístico excepcional como tantas outras cidades de vilarejos, né? Mostramos para vocês, por exemplo, Gradara, lá em Marche, que é uma cidade que agora eu não me recordo a população, mas é baixíssima, mas ali eles vivem praticamente sob a sombra de um castelo. Então, as pessoas vão lá visitar Gradara para ver o castelo, enfim, tem um turismo ali praticamente o ano todo, exatamente por esse aspecto. E tantas outras cidades aqui pela Itália, com população baixíssima, mas que tem algum aspecto ali turístico, algum interesse especial.
Nessa cidade não é o caso. Como a maioria das cidades, na verdade, porque não são milhares de cidades italianas que têm apelo turístico, apesar de tantas serem muito belas. Algumas são comuns, são vias de passagem, são realmente locais assim, não digo cidades dormitórios, algumas são, mas são locais extremamente simples. Olha, tem até um interesse histórico lá que tem as ruínas de um castelo dos anos 1300, foi usado para defesa aqui também dos senhores aqui de Mantova, né, os Gonzaga. Isso acaba entrando no aspecto de qualidade de vida também, não é? Também, né, porque muitas pessoas que às vezes procuram um local para viver, né, para se mudar aqui na Itália, quando colocam lá Mantova, Bolonha, Torino, enfim, algum nome desses mais conhecidos, acaba se deparando com opções que vêm ali da sua região metropolitana, não necessariamente no seu centro histórico ou no centro urbano maior. E aí elas começam a ver possibilidades interessantes, já que nessas regiões metropolitanas, em muitos casos, e aqui no caso de Castellario acho que se encaixa muito bem, os preços são interessantes e são opções também diferentes. Por exemplo, lá como tem uma área mais aberta, não é uma cidade verticalizada, vocês viram no vídeo, é uma localidade muito pequena, o modo de se viver ali é diferente, é menos urbano, eu diria, né? Então, de repente, para uma família que busca mais espaço, que quer uma área verde, uma casa mesmo e não viver num apartamento, ali se acha por um preço mais interessante. A gente está falando assim de casas grandes, com bastante quartos, salas amplas e tal. São muitos os que vivem ali, trabalham em Mantova, em Verona, digo na província aqui também, e querem viver naquele espaço maior. Porque apesar de pequena, ela tem alguns serviços básicos que são atendidos lá. Além de ter também bastante comércio ali relacionado à alimentação, né? Apesar de ter uma linha ferroviária, eu acho que um carro ali é essencial. E aí a pessoa vem aqui em pouquíssimos minutos para Mantova, porque quando ela chega aqui em Mantova, para quem mora ali, Mantova parece uma metrópole, né? Aqui seria, e né, a capital, o capoluogo de província, não é a capital, mas só para vocês terem uma ideia. É onde tem aqui os comércios mais importantes, questão cultural também e tal, além de ser uma cidade maior. Mas elas são abastecidas também por uma outra cidade ali da província, né? Exatamente, que é Nogara, que também tem uma estação ferroviária e é um pouco maior, um pouco mais estruturada. Então, alguns serviços estão ali em Nogara. Por exemplo, um posto de saúde mais estruturado, questão também de ensino. Sim. E tantos outros serviços. Então, você chega assim, acho que em 8 minutos você já chega em Nogara a partir de Castellario, o que é interessante. E também a ligação com cidades do Vêneto, por mais que seja uma outra região, tem essa confluência não só cultural, mas cotidiana, eu diria assim, né? Porque os serviços, eles vão se mesclando, as pessoas têm esse intercâmbio, o que é muito positivo. Sim, porque aqui, né, é uma província que tem pequenas indústrias, tem o comércio local, a agricultura, tudo isso acaba se interligando também. E aí tem a questão do cotidiano, uma vida mais comunitária. Exato, numa localidade como essa, né, vamos pegar Castellario como exemplo aqui desse bate-papo, é imprescindível que você tenha uma boa integração local, porque é uma comunidade muito pequena, né? São pessoas que realmente se conhecem, que vivem ali e compartilham daquela realidade. Então, para quem chega, eu acredito que seja primordial essa integração, para que você realmente se integre ali com o local, com a cultura, com as tradições, com o dia a dia, porque você inevitavelmente vai cruzar com seu vizinho muitas vezes. Então isso é fundamental. Para quem está disposto a isso, eu acho que é até um ponto super positivo para que você aprimore mais a língua, os costumes, o que numa cidade maior, numa metrópole, fica um pouco mais difícil às vezes, né? Porque as pessoas não têm tanta interação. Às vezes cada um está no seu ritmo, no seu dia a dia e aí vai você por si só. E aí depois fica sentado no sofá reclamando da vida. Né? Exato. Agora, estamos falando aqui sobre um aspecto de um local que nós não moramos, né? Estamos fazendo uma análise, então você viver ali é diferente. O que nós notamos aparentemente
que essas questões são importantes. Eu acredito que sejam mesmo. Tem a questão também sobre os eventos e cultura local, né? Aqui nós separamos as festas tradicionais, como a Sagra della Aldeia, e eventos gastronômicos. Eu acho que são os momentos onde essas pequenas localidades mostram realmente toda a sua capacidade e a sua força, né? Porque se nós vamos ali para uma cidade como Casteldaro em um dia de semana, um dia normal, o ritmo é totalmente diferente do ritmo que nós vimos no dia da Bigolada, por exemplo, que a cidade estava cheia, estava todo mundo ali curtindo, som alto, os bares também movimentados. Então, é importante entender o ritmo de cada local e não exigir que uma cidade de nem 5 mil habitantes tenha um ritmo frenético como uma grande cidade. Eu acho que esses locais são interessantes para famílias, né, com filhos pequenos e tal. Por quê? São parques, ciclovias, então para o pessoal que gosta de fazer esportes também ao ar livre. Vocês estão vendo aqui, né, ao fundo, é um local também que o pessoal da província vem aqui também passear. Usufrui, né? Claro. Eu não sei se até não dá para chegar de bicicleta lá também nessa cidade. Então são alguns restaurantes, bares típicos também, que as pessoas de outras cidades daqui da província acabam se frequentando. Então não é o turismo, esse turismo gringo aí, né? Vamos dizer assim, é o turismo local aqui mesmo. É importante também para a economia da cidade. Você comentou sobre os restaurantes e bares e foi algo que nós notamos ali quando visitamos a cidade. Vimos algumas estruturas bem interessantes e até mesmo robustas para o tamanho da cidade em relação à gastronomia, restaurantes, tratorias, assim, com uma área legal e esperando realmente uma clientela de peso. Porque, mesmo se tratando de uma cidade pequena, ela está entre outras cidades, está no meio do caminho. Então, muita gente para ali para comer algo típico, né? Para ter uma experiência diferente, bem genuína. Eu acho que é uma via mesmo de passagem, como você disse, de caminhões e tal, por conta das indústrias. Bom, pessoal, todos os locais têm os seus prós e contras. Nós separamos alguns pontos positivos, como nós estamos relatando aqui para vocês. Vida tranquila, sem estresse, concorda? Muita segurança. Tem a questão do custo de vida menor em comparação com grandes cidades. Com relação ao custo de supermercado, eu acho que quase a mesma coisa. Eu acho que esse custo de vida diminui com relação às propriedades mesmo, né, como nós falamos. Exato, eu acho que sim também. Aluguel, compra de casas, mas o mercado, como você falou, acho que tem até um certo porém que se você mora lá sem carro, como você comentou, fica um pouco mais difícil, porque aí os supermercados nessas pequenas localidades, eles ficam fora, né, do seu centro histórico, e aí para acessar... É meio que eu desconsideraria morar ali sem um carro. Acho muito difícil, vai ficar muito limitado. Eu digo, não é impossível, mas você vai ficar limitado. Eu acredito que tem muitos senhorzinhos lá que não dirigem mais e acabam dependendo de algum serviço, talvez da prefeitura, né, de uma rede de apoio maior, e é possível viver assim. Só que você vai ficar muito limitado, né? Mas lembrando também, Fê, que assim como no Capologo, essas pequenas cidades, eu acredito também que tenham uma frequência de feiras livres. Sim. Então, assim, acho que determinado dia da semana eles têm a possibilidade de comprar alimentos frescos na feira, o que é muito positivo, porque, como você mesmo disse, tem muitos senhores ali, nós vimos pessoas mais idosas que acho que não dirigem mais, não tem mais essa dinâmica, então elas precisam realmente que tenha uma estrutura básica para que elas comprem esses itens de necessidade básica. Acho que as feiras acontecem e são muito bem-vindas. Então, colocando aqui a nossa opinião, lógico, e é importante que vocês nos digam a opinião de vocês, talvez, às vezes até com mais experiência do que nós estamos falando em determinadas situações. Eu acho que não é um bom local para envelhecer sem uma rede de apoio ali, né? É diferente de você estar numa cidade aqui, por exemplo, como Mantova, que já é uma cidade com muito mais recursos. E aí a Elisa já disse do ponto positivo com relação à segurança, acho que super tranquilo mesmo, que é uma grande qualidade, né? Você viver em um local seguro, você viver sem grandes preocupações, como ocorre
na maioria dessas pequenas cidades. Aqui é um panorama um pouco até avançado sobre cidades dessa dimensão aqui no norte da Itália, ou até estendendo para toda a Itália. Bom, desafios. São poucas opções de lazer, né? Vida noturna, sei lá, para quem quiser, isso não existe, eu acho lógico. que não. Você vai viver em uma situação muito mais contida, e eu acho que todo mundo que vive nesses locais já sabe disso. Bom, dependência do carro, como nós estamos falando, oportunidades de trabalho mais limitadas, isso sem carro difícil, né? A não ser que você trabalhe em alguma indústria, algum setor da agricultura ali próximo, mas acho que é complicado, né? Mas eu acho que a limitação também vem desses setores. Então, muitas empresas, se você tem um afazer muito específico, de repente você não consegue se encaixar nessas pequenas localidades, porque realmente são muito pequenas. Aí, talvez você tenha que abrir mão e trabalhar, como você disse, na agricultura, na indústria ou no comércio, assim, em varejo, se você tiver um italiano muito fluente e olhe lá. Mas se você tem um afazer muito específico, de repente compense mais você procurar, na verdade, em uma localidade maior. Ou as pessoas trabalham remotamente e tal. Ou remotamente. Mas enfim, eu acho que ali, talvez muitas pessoas morem ali também hoje em dia, ou queiram morar em localidades como essa, por conta também do preço dos imóveis, e é isso que nós falamos. Você pode ter uma residência maior, talvez até com mais qualidade. Então, são esses desafios, né? Os prós e os contras aí que nós colocamos para vocês. Em qualquer localidade dessa, as pessoas se atentarem também sobre a cidade maior ali da província, né? Como estamos falando, o Capoluogo. Então, como que é aqui em Mantova? Como é que está o serviço? Como que é a cidade? Porque às vezes a cidade também não é boa. Se a cidade já não for lá grande coisa, essas cidades menores, elas vão se abastecer do quê? Elas vão ser suportadas por quem? Eu acho que vale se dizer que nós estamos na Lombardia. A Lombardia é a região mais poderosa financeiramente aqui da Itália, então tem algumas coberturas também que atendem a região, né? A administração, como se fosse no Brasil, a administração estadual. Então isso conta também, tem um peso, né? E o vizinho aqui de região é o Vêneto, que é uma região muito boa. Então são fatores também determinantes nesse caso. Foi legal esse bate-papo, né, Fê? Porque a gente trouxe um vilarejo, digamos assim, que não é tutelado por tantas chancelas que nós vemos aí por toda a Itália, como Borghi Più Belli d'Italia ou Touring Club. É um vilarejo simples, genuíno, muito ligado à agricultura, que não tem esse apelo turístico, mas com muitas possibilidades para quem busca um local assim. Esse foi o nosso foco aqui nesse bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer vários pontos para a análise de vocês, porque, como a gente sempre diz, a análise é ultra pessoal. Qual é a melhor cidade para viver? Qual é a melhor cidade para visitar? Eu tenho 3 dias, quero percorrer tudo. Não, calma, não é bem assim. Vamos ver qual o perfil de cada localidade, porque assim, essas cidades têm uma história e tanto, e a gente tem que respeitar tudo isso. Não adianta exigir mais do que ela pode dar, né? É isso, pessoal. Comentem, e quem não for inscrito, se inscreva e aguardem os próximos vídeos. Caso você não tenha assistido o vídeo sobre a festa em Casteldario, assista logo a seguir. É isso aí, pessoal. Nos vemos então brevemente. Tchau, tchau. Tchau!